A gente tem uma conversa na BB Chain que é assim, ó, não venda blockchain, venda uma solução de negócio, que por acaso é blockchain. Eu preciso resolver um problema aqui porque esse cara quer experimentar uma inovação, não consegue experimentar essa inovação porque alguém vendeu que isso aqui era uma tecnologia da NASA. Acho que o Drex deu uma visibilidade executiva do assunto. Acho que talvez seja a melhor definição. Porque imagina, você é lá o cara de uma determinada empresa, e eu passei por isso, né? E você tá indo lá e falar, poxa, cara, olha, tokenização é o futuro, a gente tem que olhar isso aqui. É legal, é bacana, vão te ouvir. Mas quando um regulador fala... É outra coisa, né? Quando o Campos Neto vai na mídia e fala sobre o assunto, isso muda, né? Isso facilita a vida de quem está tentando inovar dentro das empresas, né? Resolvemos questões de privacidade, mas é um fato, não está maduro ainda, né? Então, porque se tiver maduro, não é inovação, né? Qual vai ser o rumo do Drex? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, é pouco para ela, né? É uma pergunta que vale muito mais, porque a gente tem tido mudanças estratégicas aqui no direcionamento. Eu ia até usar um termo que eu não deveria usar aqui agora, mas a gente está tendo mudanças estratégicas no direcionamento do projeto Drex aqui no Brasil. E aí, vai usar blockchain agora? Não vai? Em que momento vai voltar a usar? Como é que isso vai funcionar? São muitas perguntas aqui, acho que tem várias coisas que ainda vão ser descobertas no momento dessa gravação. Hoje é dia 12 de agosto, então eu preciso frisar a data que a gente está gravando, porque eu já passei por isso com o episódio recente, que a gente falou de Drex e tudo mais, estava contando com blockchain, já não pode contar mais tanto assim nesse momento. Mas é um assunto super relevante para a gente tratar agora, discutir, entender em que pé que esse negócio está. Para a gente bater esse papo, eu vou falar hoje com o André Carneiro, ele que é CEO e cofundador da BB Chain, e tem uma bagagem incrível para nos contar. Então ele participa ativamente dessa construção, vai poder partilhar a visão dele desses projetos e das iniciativas que eles têm também com outros clientes. É um prazer te receber aqui, André. Prazer estar aqui, pessoal. Boa. E eu quero até dividir aqui com a audiência que eu tive a oportunidade de conhecer o André, eu ainda trabalhava no Itaú, e isso foi acho que 17, 18, e tava o André lá tocando, falando, olha pessoal, numa área que tava ali evangelizando as outras sobre o que era blockchain, o que a gente poderia fazer. E eu lembro que a gente participou na época de uma espécie de hackathon, não lembro como é que a gente chamava na época, mas para fazer MVPs, pensar em ideias, o que a gente poderia desenvolver em cada uma das áreas, e foi uma experiência legal pra caramba. E legal ver que, cara, você continua trilhando esse caminho desde então, né, cara? A gente começa lá com o Itaú ali entre 15 e 16, né? Ali a gente fazia parte do Centro de Excelência em Blockchain, então criou-se um Centro de Excelência em Blockchain no Itaú nessa época, exatamente para ajudar a área, ajudar o Itaú a entender o que estava acontecendo, como poderia usar melhor a tecnologia. Teve um monte de evento, né? A gente, brincadeira à parte, a gente fazia o que a gente chamava aqui de tocar um Ana Júlia, aí, espero que não tenha direitos autorais, que era quando a gente queria falar de alguma coisa diferente, ou um assunto mais profundo, mas a gente a gente tinha que ir lá e fazer uma palestra sobre blockchain, o que era muito prazeroso. A gente conheceu muita gente e repetia essa palestra muito dentro do banco. E até hoje, se bobear, estão tocando na Júlia, porque é um negócio que aumentou muito a quantidade de pessoas que já está mais atenta, etc., mas ainda assim imagino que seja uma demanda latente lá, né? Não, ainda é uma demanda latente. Eu sinto menos do que antes, honestamente. Para você ter ideia, eu lembro de conversas, assim, 8 horas da noite com diretores do Itaú, explicando porque blockchain era uma tecnologia que fazia sentido e que não era a bolha das tulipas, aquela história toda, que não era a mesma história e que fazia sentido. E hoje estão bem posicionados, inclusive tem diretores que estão até liderando alguns assuntos ligados a isso no mercado. Mas a gente tinha um fator muito importante, assim, foi uma experiência, acho que primeiro de vida profissional. Pensando no momento que vocês estavam ali, 2016, olhando para isso numa instituição do tamanho do Itaú, cara. Não, foi sensacional. A gente representou o banco globalmente, a gente fez cases globais.
A gente conseguiu entregar muita coisa, né? Assim, de experiência para o mercado. Tiveram os hackathons que você falou. Por exemplo, nesse hackathon, a gente fez 6 casos de uso em um intervalo super curto. Tá? E alguns casos de uso andaram para MVPs e coisas do tipo. Eu lembro que a gente queria fazer alguma coisa relacionada a antifraude, só que de uma maneira compartilhada. De alguma maneira, essa era só uma das premissas na época. Assim. Ainda tá de pé essa história, né? Anos depois chegaram na solução de compartilhamento de fraude, que ainda não tá tão bacana, mas espera-se que resolva. A gente fez muita coisa. A gente chegou a fazer no Itaú, a gente chegou a fazer na Poli, lá na USP, né? No prédio da elétrica. Tudo bem, isso é um papo outro dia que dentro do prédio de elétrica cabe energia, aí você faz um blockchain, voz e violão, porque não tinha microfone, não tinha nada. Abre a porta, deixa a luz entrar e vamos continuar explicando o que é blockchain, para que serve. Aí saiu, fez um monte de coisa. E a BBChain, ela meio que nasce a ideia em si, né? A ideia de um grupo de pessoas que nascem ali, é claro, tem outros founders, a coisa nasce com um pouco mais de consistência, depois junta com a galera da USP, ela nasce numa pegada entre pessoas que trabalhavam, né? Um dos co-founders que estão comigo hoje, que é o Rodrigo Bueno, ele era parte do COI, né? Do Centro de Excelência em Blockchain. E isso vai lá para a USP, né? Então a galera entra lá naqueles programas de inovação e começa ali a brincadeira, né? Então foi lá no CETEC, não? Eu acho que porque o pessoal começa exatamente... Tem incubadora lá também. Eu na prática, ainda fiquei no Itaú, tá? Ainda fui um tempo depois, né? Eu tava ali com o pessoal, meio com a história com um pé na banheira e outro no azulejo, sabe? Um pé dentro, um pé fora, vendo as coisas e 20 mais ou menos. A BBChain fundada em 2018, né? Finalzinho de 18. E em 20, finalzinho de 20, aí eu saio totalmente e vou full, né? Porque... Legal. Aí falaram, vem que a água tá quente. Não, a água só tava mais fria, a banheira tava mais cheia. Boa, boa. Qual que era esse momento quando você entra de cabeça em 2020? De mercado, o que vocês estavam olhando, o que era a tese nesse momento? Cara, a tese vinha... Quando a gente pega a BBChain em 20, a gente olha para uma empresa que estava com projetos. Então, um projeto aqui, outro ali. Projetos até interessantes, projetos que estão em produção até hoje. E aí tinha uma questão meio projeto, meio treinamento, uma coisa um pouco distinta. E aí, quando eu venho para a BBChain, quando eu saio do Itaú e venho para a BBChain, é para dar corpo. Então, todos aqueles 15 anos aí, não só de Itaú, mas de mercado financeiro, de empresas. Não é a primeira vez que eu empreendo, né? Eu já tive, no boom da internet lá, eu tive uma empresa na época de internet. Não se chamava startup, na época só chamava empresa, né? A gente só chamava de empresa na época. Então, eu tive empresa nessa época, eu já tive empresa familiar no ramo de saúde. E aí, a BBChain é basicamente aí a terceira empreitada no segmento. Então, quando eu entro na BBChain, a gente sai de uma escala... de pouco mais de 6 pessoas, que era bem embrionário ali, tocando projetos e coisas do tipo, para menos de um ano a gente bateu quase 50 pessoas. E isso não foi, assim, é super bacana, mas não é nada divertido. Porque pensa, você está saindo de uma estrutura que... Compromisso, na minha cabeça, começa a fazer a conta do compromisso. E a reunião, imagina assim, uma sala você coloca a empresa inteira, uma sala pequena, inclusive, você colocava a empresa inteira. De repente, você está tendo que ter trabalho full remote com todo mundo, escalar uma empresa, todos os processos que tem que ter. Então, isso foi uma experiência fantástica. A empresa ainda tem essa questão de uma parte está aqui em São Paulo, tem um pedaço que está em Recife, tem gente distribuída para todo canto. Então, foi ali, acho que o ano de 20, mas mais o ano de 21, foi um ano de estruturar muito a empresa, no sentido de organização e como que seria a cultura e o trabalho. Teve uma mudança de tese, né? Então, desde que eu assumi, inclusive como CEO, a gente mudou a tese da empresa, né? Então, era uma empresa que vinha ali como prestação de serviço, projetos em blockchain. A gente muda para uma empresa de produto, né? Então, a gente começa a escalar uma empresa de produto e fala, ok, a gente precisa pensar isso aqui como produto. E aí a gente foi criando coisas nesse leque, até para facilitar para os clientes. Era uma jornada muito sofrida, né? Então, eu já vinha passando lá desde 16. Então, se queria colocar um projeto em blockchain, às vezes era um ano e meio. E às vezes não era um super projeto, às vezes era um MVP. Sim. 6, 7 meses para um MVP. Se você for cobrar até no volume, dependendo, às vezes nem tem como se pagar. Então a gente teve ali
Eu costumo dizer assim, um dos primeiros produtos da empresa que surge, ele surge exatamente para esse problema. Fala, pô, não, nem eu quero fazer assim. Para mim tá demorando demais. A gente foi lá, criou o EBS, tá em bom uso hoje no mercado, tem bastante gente usando, empresas de infra e mercado. Que aí qual que é a ideia que foi naquele cenário? A gente olhou para aquela dor e falou assim, cara, toda vez que a gente precisa fazer um projeto de blockchain no mercado corporativo, alguma coisa que é permissionada, independente da tecnologia, a empresa às vezes quer experimentar e tal, eu preciso de 6 meses a um ano. Não faz sentido. Isso virou coisa para grandes empresas, a gente está falando de um mês, no máximo um mês e meio. E se você pegar uma empresa de pequeno e médio porte, a gente está falando de alguma coisa entre 5 minutos e 3 dias. Caramba. 5 minutos o cara vai lá e experimenta e usa. 3 dias 2 dias explicando, né? Brincadeira à parte, fazendo Ana Júlia, né? Sim. Explicando como é que o que funciona, dando a noção básica e depois mudando essa história. Então isso deu uma expandida e deu uma outra visão. Você lidar com uma empresa de serviço, pessoas, é um caminho. Quando você olha para uma empresa de produto, o seu alvo é diferente. Né? Tanto que hoje a gente usa uma expressão, né? O futuro é um alvo móvel, porque é extremamente verdadeira para a gente. Se você estiver lidando com inovação, qualquer coisa no futuro é um alvo móvel. Então, como está em constante movimento. A gente teve toda essa preocupação ali de fazer essa mudança e é o que a gente vem trilhando agora nos últimos anos, até mais recente a gente lançou outras coisas que acho que a gente vai colocar um pouco mais de contexto e pitada de pimenta nessa brincadeira aí. Eu queria aproveitar que você falou da questão das pessoas. Como é que foi ou como é que ainda é achar uma galera para trabalhar dentro dessa área, para treinar, desenvolver, reter também, que eu imagino que deva ter dado uma questão em algum momento? Eu tive algumas fases. Eu tive uma fase da ilusão, que é tentar achar o mágico, né? Que é achar o cara de blockchain, algumas coisas. A mosca branca. A mosca branca. A gente achou algumas moscas totalmente albinas e outras que pareciam brancas, mas na hora que você jogava água não era mosca branca nada. E eu ouso dizer para você hoje que a gente mudou essa estratégia já tem mais ou menos uns 2 anos e meio, tá? Se eu for pensar hoje, eu me preocupo muito menos, assim, absurdamente menos, se o cara é de blockchain. Às vezes eu nem gosto, tá? O que eu preciso? Eu preciso de um bom desenvolvedor. O cara tem que ser bom como desenvolvedor em uma linguagem. Então, se o cara for consistente como desenvolvedor em uma linguagem, a média que a gente tem feito é de 2 a 3 meses ele vira a chave. Legal, cara. E o inverso não é verdade. Então, quando eu pego um cara que é de Web3 e blockchain, ou nativo, vamos chamar dessa maneira, muitas vezes é um cara que veio de front-end, script, não tem visão de estrutura, não tem visão de desenvolvimento tecnológico. O produto vai pedir mais. Né? É super ruim, honestamente. A gente teve diversas experiências ruins, assim, o cara pegou a referência de mercado, o cara é uma referência no mercado. Aí você pega ele e joga num projeto, que não é sobre copiar do GitHub, beleza? Não é copiar do GitHub, cara. É você que vai gerar GitHub para alguém copiar dessa vez. E aí você vê que falta conhecimento e não é de blockchain, falta conhecimento de estrutura, tecnologia, como é que faz, e esse cenário. Então, a gente inverteu essa lógica. Tá? Então, hoje a gente procura mais um bom desenvolvedor, com profundidade, com conhecimento, porque a gente sabe que a chave para essa pessoa, ela consegue em 2, 3 meses, não passa disso, tá? Maneiro. Ao invés de tentar achar um cara que às vezes vem com muito vício, às vezes o cara vem com 3 anos de Web3, aí você fala assim, tá, mas o que seu que tá em produção? Nada, tá 3 anos fazendo projeto fofo, Git, republicando coisa em Git, eu acho super bacana. E eu também acho que é uma maneira também de você reciclar, aproveitar, galera. Tem gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba. Às vezes o cara tem lá 15 anos de desenvolvimento em software. Gente, só tirar o mito que blockchain é difícil e coisas do tipo. 2, 3 meses o cara se vira. Legal, cara, legal. Quando você começa a fazer essa virada para olhar para o produto, já tinha o Drex em vista? Isso aparece depois? O quanto isso impacta para vocês? Assim? Não, o Drex não existia, tá? Mas não estava nem em vista, tipo, discussões? Não, tinha, acho que eu uso dizer que é 1 ano e pouco antes do Drex. Porque a gente estava preocupado em resolver um problema real dos clientes, que é, poxa, ok, eu quero fazer um case e eu preciso transformar esse caso de negócio
focar em negócio é Um desesperador. timing ótimo, então. Não, e é desesperador. Pensa o seguinte, hoje a gente tem uma conversa na BBChain que é assim, é proibido vender blockchain. Não venda blockchain. Venda uma solução de negócio, que por acaso, e a propósito, usa algum tipo de computação distribuída, que por acaso é blockchain, porque pode ser outro tipo de computação distribuída. Então a gente volta para uma cadeira mais acadêmica e fala assim, olha, a cadeira maior aqui é computação distribuída. Você pode resolver isso com blockchain quando for o caso, você pode resolver com blockchain outra coisa quando for o caso. Então a gente foi para um caminho anterior, até o próprio Drex, né? A gente acabou entrando no início, né? A gente conseguiu participar, e a gente vai explorar um pouco mais. A gente participa desde eu vou chamar de pré-Drex, né? Que é antes de sair lá o anúncio, a gente já estava atendendo via clientes esse negócio. Então a gente foi pela dor do cliente. Então, poxa, eu preciso resolver um problema aqui porque esse cara quer experimentar uma inovação, não consegue experimentar essa inovação porque alguém vendeu que isso aqui era uma tecnologia da NASA, né, e não deveria. Sim. Para essas dores de negócio, como é que vocês estão estruturados hoje? Eu não sei se vocês têm famílias de produto, verticais, o que vocês têm hoje para a gente entender um pouco assim, onde é que vocês estão atuando? Como é que a gente colocou, tá? A gente pegou uma linha que a gente chama de infraestrutura, que é a linha de base e companhia limitada, ou seja, eu tenho uma linha que é de infraestrutura, então onde eu atendo players de infraestrutura. Eu em si não sou um player de infraestrutura, meu objetivo é atender players de infraestrutura. Então eu tenho essa linha que a gente chama de infraestrutura, e aí depois a gente tem uma outra linha que são soluções, que aí eu vou nichando por mercado. Aí você vai ter lá desde soluções de custódia básica, né, até soluções, por exemplo, de tokenização. Legal. De novo, quando é a solução de tokenização, o André ou a BBChain não se posiciona como uma tokenizadora. Porque na minha cabeça faz sentido o seguinte, olha, você é um banco, você tem o ativo, você tem informação, você tem as licenças. Já lhe ocorreu que você poderia ser a tokenizadora? Que você às vezes tem uma securitizadora, você tem no grupo, você tem todo o arcabouço legal para você fazer isso. Você entra com tecnológico ali. Exato. Por que você está indo fazer isso fora? Se isso é só uma questão de software. Então, a gente entrou numa pegada diferente de mercado. Legal. Que é de habilitar o cliente a fazer mais com o que ele já tem. E como é que foi a reação deles? Assim? Cara, foi surpreendente. Alguns não se ligaram nessa conta. Tipo assim, peraí, você é um banco, né? Às vezes um banco comercial. Tem uma securitizadora aí no grupo? Ah, tem essa parceira, ou às vezes o cara tem lá no grupo. Então, você faz isso. Ok. Você já emite esse ativo, não já? Já emite esse ativo. Então, vamos pensar em tokenizar a partir da estrutura legal que você tem? Porque todos os papéis em tese que precisam, que às vezes você vê outras estruturas correndo atrás e juntando e fazendo arranjos, você já faz. Já tem, já está no seu core, já está no seu business. Por que você está indo correr atrás? Ah, é tecnologia? Então está aqui. Então entregue tecnologia. Alguns se surpreenderam e outros literalmente... Acho que a ideia, no geral, é surpresa, porque é tipo assim, puxa, eu não tinha pensado dessa forma. Poxa, eu tenho uma instituição, já tenho o processo, já tenho tudo. Né? Você já faz o processo inteiro. O que você está preocupado em tokenizar? Ah, esse é o seu ponto? Então tá bom, vamos organizar aqui. E aí tem um ponto importante. Como a gente tem um esforço muito coerente de não falar só sobre tecnologia, a gente senta com o cara de tesouraria ou do banco para discutir negócio. Então, a conversa é sobre negócio, não é sobre apertar o botão e o blockchain. Mas aí, eu acho, inclusive, uma abordagem incrível, assim, eu acho que deveria ser realmente o caminho, mas, ao mesmo tempo, ela corre o risco de você poder atender qualquer problema. Como é que você faz essa... Eu fico pensando assim, beleza, já que pode ser utilizado blockchain, enfim, né, até onde... Você olha os problemas que você filtra, assim, não, isso aqui tá fora do meu escopo, isso aqui eu consigo fazer. A gente faz não tem muita ciência não, a gente pega um TAM, a gente pega um Total Addressable Market, o mercado financeiro é hoje a gente atende basicamente algumas linhas, tá? A gente atende mercado financeiro, que é bem forte, aí com tokenização ligada a esse mercado. O TaaS, que é um produto de tokenização, ele é bem amplo, na verdade ele é bem agnóstico, a melhor definição dele é um Lego, porque ele tem as peças e você combina, por isso que eu falo que a discussão é muito como é que você monta o seu negócio usando essas peças de Lego.
E aí, de especialização, a gente fez alguns cortes. Um de rastreabilidade, que era um negócio que toda hora pintava alguma coisa pedindo para a gente fazer, que a gente gerou na linha de solução um produto para isso, que é o tracker, que é, cara, você tokeniza o que você tiver a fim de tokenizar, tokeniza não, rastreia o que você tiver a fim de rastrear. Isso ficou nessa linha. Então, eu não preciso... Você rastreia uma cadeia de produtos. Você rastreia. Nascem todos com... Você pode rastrear. E o que você precisa saber de blockchain para isso? Absolutamente nada. Bem-vindo, está aqui uma API. A gente lida com dados de sigilo LGPD, que tem um problema sério sobre blockchain, né? Uhum. Eu nem acho que é um problema. Lembre-se que ele não esquece. Então, o que você colocar no blockchain vai ficar eternamente lá. Como é que você pede para pagar depois? Como é que você faz direito de esquecimento num cenário como esse? Então, a gente teve toda uma questão de como eu coloco dados eventualmente rastreáveis, criptografados, e que você tem o controle para quem você vai abrir ou não. Então, isso saiu desse cenário. Então, a gente pegou esses grandes nichos de problema e endereçou soluções para esse mercado. Legal. Então, vou dar um exemplo para você de flexibilidade, assim, de cenários híbridos, né? A gente tem um cenário que é uma edutech. O cara falou, poxa, eu quero fazer aqui uma carteira digital para os alunos, economia financeira, quero colocar isso aqui, explicar, papapá, economia, educação financeira, quero colocar educação financeira, super bacana, e eu quero que o pessoal use. Tá bom, vamos fazer isso aqui em blockchain, beleza, vamos fazer. Tá bom, ele está usando o TAS, então ele vai lá, emite o token, brincadeira, ele tem o token da cantina, o token do material, o pai faz o termo do pessoal de blockchain é on-ramp, né? O pai faz um on-ramp, que manda Pix e gera moeda na carteira do aluno. E aí, qual que é a sacada disso? Qual que é o problema que resolve? Eu consigo direcionar, enquanto pai, o dinheiro que meu filho usa na escola para a escola. Então, beleza, eu sei que esse dinheiro aqui caiu numa carteira lá, numa continha dele, que é para usar na cantina, cara. Ele não vai conseguir pegar aquilo ali e, como se diz, usar no Roblox, né? Não vai rolar Roblox com essa grana, ele não vai conseguir fazer isso. Então, esse cara usou isso. Usou a ferramenta para isso. A gente teve um outro cenário que o cara usou para evento, que foi um negócio completamente fora. Assim, eu, honestamente, nunca tinha pensado nisso. Ele tokenizou, por exemplo, a ideia de direito autoral, direito de imagem. Pensa nessa ideia, direito de imagem. Porque toda vez que você vai num evento, você é de uma empresa, você tem que lidar com essa questão de direito de imagem. Como é que você lida com isso? Como é que você faz quando o cara sai? Então, cria uma carteira e a cada evento eu vou colocando lá o direito de imagem. Saiu, não quer mais aquele direito, só queima seu token. Beleza, não posso usar. Então, assim, a amplitude foi essa. Tá? Então, essa é a sacada, assim. Por isso que eu falo, a gente senta para conversar de negócio. Legal. E como a gente vai usar a tecnologia é secundário. E aí, aí eu pergunto isso, e quando é que o pré-Drex aparece aí através dos clientes de vocês? Cara, a gente já estava no mercado já há algum tempo, já é relativamente conhecido, né, em termos de tecnologia. A gente participou de um processo de inovação, aí entrou num processo com o Selic lá atrás, e a gente começou a fazer lá um processo de consulting, né, para explicar como é que vai, um pouco de treinamento, um pouco de processo, um pouco de explicação. Então, a gente atende alguns clientes, né? Por exemplo, a parte de títulos públicos federais, a gente, dentro do Conselho do Drex, a gente atendeu junto com o Selic, então teve todo esse processo de desenvolver junto. Então, quando a gente olha para esse cenário, quando sai o anúncio do vai começar o Drex, a gente já estava ali meio que preparando coisas para olhar. E aí foi muito curioso, porque a gente teve que literalmente fatiar um pedaço da empresa. E como um pedaço da empresa estava naquela parte que é não pública ainda, não conhecida, eles não poderiam se comunicar com quem estava nos consórcios. Então, teve termo específico. Então, os colaboradores tiveram que assinar lá um termo específico do tipo, olha, é seu amigo, é seu brother, mas não pode dividir conhecimento nesse cenário, porque isso aqui eventualmente não saiu a público ainda. E a gente já tem isso com os colaboradores, a gente teve que literalmente fazer no projeto. Um projeto, vamos dizer, blindado, né? Sim. Para lidar com isso. Então, a gente começou a atuar nesse cenário, ajudando o pessoal que ainda estava preparando o que seria aí, acho que uns 3, 4 meses depois, chamado de Drex. Quando sai no mercado, a gente já estava atuando. Pô, e... Bom, né, vocês não tinham nessa época a visão do Drex, mas um baita time, né, de você se ajustar para ter essa ótica de produto, de dor de negócio, e aí, de repente, você vem por
força do regulador, vários players ali tentando tatear ali para resolver outras dores, pensar em outros casos, etc. Isso ali aumentou a demanda por vocês? Como é que foi? Aumentou bastante. Né? Eu acho que tem uma característica que a gente sempre trabalhou, né, dentro do Drex ou de qualquer coisa que a gente faz. A BibChain sempre trabalha com muita empolgação, mas também de maneira profissional. Então, a gente foi trabalhar com alguns players, a gente entrou em alguns consórcios, né? Alguns consórcios a gente participou direto, né? O consórcio da BBC, a gente faz parte do consórcio efetivo, e tem consórcios que a gente só atende o consórcio. Eu não faço necessariamente parte do consórcio, mas eu estou lá atendendo aquele consórcio no contexto do Drex e fora do contexto do Drex, né? Que no final do dia, para a gente pensar, o Drex nos últimos anos ele pegou bastante o holofote. Mas tem coisas acontecendo fora Drex, né? Então tem cases que estão acontecendo, tem coisas que continuam acontecendo. Acho que tokenização está andando Tokenização está andando em paralelo. Acho que o Drex deu uma visibilidade executiva do assunto. Acho que talvez seja a melhor definição. Uhum. Eu, por exemplo... Ele tem, vamos dizer assim, ele tem efeitos indiretos ali por conta Perfeito. Porque imagina, você é lá o cara de uma determinada empresa, e eu passei por isso, né? Você é o cara de uma empresa e você tá indo lá e falar, poxa, cara, olha, tokenização é o futuro, a gente tem que olhar isso aqui, e etc, etc, etc. Você tá explicando. É legal, é bacana, vão te ouvir, mas quando um regulador fala... É outra coisa, né? Então, quando o Campos Neto vai na mídia e fala sobre o assunto, e ele era muito entusiasta, ele ainda é, né, acredito, muito entusiasta tecnológico e bem posicionado, muito assertivo ali nas colocações tecnológicas, isso muda, né? Isso facilita a vida de quem está tentando inovar dentro das empresas, né? Então, a gente teve esse privilégio de estar posicionado nesses caminhos. Eu queria que você pudesse compartilhar aí os aprendizados ou o que rolou nessas primeiras das fases que tiveram até agora, antes da gente entrar nessa questão da decisão do comunicado do Banco Central, pelo menos, mas para entender assim, tinha uma expectativa e na prática ela se fez verdade ou ela mudou. Queria entender um pouco também. A gente está falando aqui de 2 anos e meio? 1 ano e meio, 2, praticamente. Acho que uns 2 anos pra gente. Uhum. Tá? Eu vou fazer um pouco de polêmica, tá? Entre a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, para mim, ela foi PPT para a maioria do mercado. Uhum. Que é o PPT, a história do PowerPoint, né? No Open Finance, a mesma coisa. Assim, a primeira fase foi para inglês ver, para falar, podemos começar? Foi isso. Ela teve um valor educacional na primeira fase. E por que eu falo que ela teve um efeito PPT para a maioria do mercado? Porque se você olhar a primeira fase, quem realmente programou em blockchain, quem fez alguma coisa em blockchain, foi o Bacen. Porque depois eram as conexões dos nós, né? Então, assim, na primeira fase, o que você tinha? O Bacen estava desenvolvendo, o Bacen, aí que eu digo Bacen Selic, né, que é o título público federal, tokenizado, TPFT, e o Bacen com a moeda. Então, na primeira fase, você teve um cenário ali que era infraestrutura, que é todos os participantes aprenderem, entenderem e subir a sua infraestrutura. Mas, em termos de programar, fazer um smart contract, tem muita gente boa que sabe do que está falando e sabe fazer, mas se você pegar um grupo específico que estava lá envolvido, pôr na mão na massa, eu ouso dizer que a grande parte do mercado, né, a gente viu muita mídia sobre isso, estava chamando API. Vamos ser práticos, o cara estava chamando uma API, chamando um ABI, né, que é como eles chamam lá, que é alguma coisa que alguém fez. Então, essa primeira fase, para mim, ela tem um vetor de educacional, infraestrutura, né, e visibilidade. É o que aconteceu para mim na primeira fase. Porque quem estava efetivamente pondo a mão na massa, no sentido de programação, de desenvolver smart contracts, era Bacen e Selic, que era o título público federal, e o Bacen com a moeda. Então, isso foi a primeira fase. Foi já fantástico. Porque você teve ali uma chance, ao menos, do cara entender como é que funciona a infra, a conectividade. Não é pequeno fazer isso em larga escala como foi feito. Então, você tinha desde coisas de link até uma IF pegar e falar assim, ok, vou subir um nó de blockchain dentro da minha estrutura aqui pela primeira vez. Tá? Então, esse cenário.
Quando foi para a segunda fase, aí o game é outro. Porque aí o Bacen vira para todo mundo e fala assim, ok, proponha seus cases. Agora você vai programar em blockchain. Então agora você tem que pensar o negócio, como é que fica o negócio, como é que é o impacto no seu negócio, qual negócio faz sentido para você, qual que é a sua estratégia nesse negócio. Ele precisava, tinha alguma amarra? Ele tinha que propor um case na segunda fase. Ele tinha que propor, um consórcio tinha que propor um case em blockchain. E ele tinha que casar com esse case depois ou não? É mais Ele tinha que propor um case. Não precisa casar, mas fatalmente você não vai propor alguma coisa que não vai usar, você não tem interesse. que faça sentido estratégico para você. Então, nessa segunda fase, que é essa fase que a gente termina agora com os relatórios, independente dos rumos, ela tem um fator extremamente bom, porque saiu da teoria. Faz sentido? Assim, saiu da teoria. Então, assim, lá você ficou olhando alguém fazer um caso e você testou esse caso com o mercado. Foi bom, foi aprendizado. Nessa, não. Nessa, você teve que trabalhar um case com o mercado. E a gente atendeu, participou de alguns consórcios diferentes, GATs diferentes, como eles chamam. E não é tão simples, tá? Podia ter quantas pessoas... Eu tô chutando aqui, tá? Mas... a gente tá falando de quantas pessoas envolvidas aí, se a gente for pensar num consórcio desse, pode variar de quantas? Sei lá, no mínimo. Cara, eu acho que o 20, acho que o consórcio, talvez um dos maiores consórcios que a gente teve, eu não posso afirmar porque eu não olhei os números de todos, mas eu ouso dizer que o maior consórcio é o consórcio da BBC, que a gente fazia parte, porque era só de instituição financeira eram 16. Então, a BBC, a BibChain, a BIP, mais 16 IFs. Eu brinco que é um negócio por si só. Então, ali era 16. Então, quando a gente trabalhou nesse consórcio, e a gente teve alguns casos diferentes, né? E o recado na segunda fase também foi muito direto, assim, ó, não adianta vir aqui fazer uma tela preta para mim, achando que eu vou... desenvolvo um caso mesmo, né? E para vocês, como é que foi? Você chegou... Como é que te procuraram? Já tinha um que era cliente teu? Como é que você chegou? A gente já tinha gente que era cliente, teve gente que procurou a gente por suporte, teve gente que pediu alocação e a gente não faz esse cenário, né? A gente mais falou, ok, eu ajudo você aqui, atendo esse cenário, fica tranquilo, eu não existo e tá tudo bem, e tá tudo certo. A gente escolheu alguns cases, né? Atendendo os clientes, direcionando alguns caminhos, e aí a gente montou mesmo, produto. Então, teve casos, e aí eu participei de alguns consórcios que o que foi gerado ali não é um produto, praticamente, tá? É um teste ainda um pouco desconexos, isso vai sair em alguns relatórios. E teve casos não, teve casos que o cara realmente falou assim, ok, eu vou desenvolver isso aqui é um produto que faz sentido. Então, você pega o caso, por exemplo, de uma BBC que tem 16 IFs no consórcio. Cara, as IFs entram para testar. Tem que ter uma interface, tem que ser blockchain para um humano, né? O humano tem que interagir com aquilo. Não adianta chegar pro cara e falar assim, ó, abre uma tela preta aí e chama uma API. Não, eu quero o cara de negócio testando, eu quero engajar o cara de negócio. Então, tem uma questão de você lidar com jornada de usuário, do cara poder acessar a plataforma, construir uma plataforma, ver um case de blockchain rodando pela primeira vez, entender por que aquilo faz sentido. A gente chegou a fazer uma apresentação, aqui, infelizmente, às vezes a gente não pode abrir o nome, mas foi interessante, que era uma federação bastante interessante e grande. A gente foi lá, apresentou uma plataforma e fez os testes e mostrou os testes. E uma pessoa naquele evento ali, ela falou assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um blockchain de verdade. Depois de 2 anos falando sobre esse negócio. Porque é sensacional. A pessoa tá ali, fala. O pessoal da TI, sabe aquela história do... Ah, isso aí é um negócio do pessoal da TI. Não, cara, fez sentido. Então, a gente teve essa preocupação. E aí tem casos de negócio de verdade. Né? Então, você pega lá... se eu não me engano, foi... Por exemplo, a gente testou só na BBC, a gente testou, que é um consórcio que eu faço parte direto, né? A BibChain faz parte direta, a gente testou CCB, tokenizado, que é a cédula de crédito bancário. E tinha que ser de DVP, os cases, não? Não. DVP era fichinha, DVP. Então, a gente... Lá o negócio é mais complexo, assim. A gente fez... Claro, tinha DVP envolvido nas coisas, tem questões de mercado secundário de um ativo que não existe, interoperabilidade de um ativo que não existe. No outro gate desse mesmo consórcio, a gente testou gravame de títulos públicos. Aí, só para entender, assim, imagina igual esse do gravame de título público. Todo mundo do consórcio tem que ser o teste envolve passar por todos.
O que que entra como teste quando você fala... A gente faz um escopo. Então, nesse caso, a gente fez um escopo, né? Vamos pegar um CCB, por exemplo. A gente fez um escopo. A gente fez uma emissão, depois você fez lá mercado secundário, negociação, todo o processo. Então, o cara entra e faz um processo. Eu vou emitir uma CCB, depois eu vou negociar essa CCB com outro cara, depois eu vou fazer uma liquidação, vou fazer algum evento. Então, teve um processo mesmo de negócio. É um produto do zero. Aquelas teorias que a gente lê no livro, do tipo, faça um MVP, tem que ser viável, que é o mínimo produto viável. Então, nesse caso, a gente entregou mínimos produtos viáveis mesmo. Tá? Mas nesse caso... brincando aqui com a analogia da teoria de produto, o teu cliente ele quer saber se o produto é funcional, né? Porque ele não tá pagando por ele a princípio, né? Você tá testando... Não, a gente tem que entregar um produto funcional, cara. O objetivo é ver se ele para de pensar, ele funciona ali, né? Assim, na prática, pelo tempo de experiência que a gente tem, a gente nem começa se não é viável. A gente nem começa. Eu já cansei, assim... Do tipo, não é incomum na BB Chain eu receber, sei lá, uma ligação, um pedido de reunião de algum produto ou que é inviável, ou que o cara tá propondo é um scam ou uma coisa ilegal. E aí o cara tá propondo um negócio desse e fala assim, cara, isso aí não faz sentido, isso é ilegal. Ligado pra isso, tem que estar o tempo inteiro, porque no fim é a sua imagem. Pensa, o cara chega lá pra você e fala... Na época dos NFTs, que a gente tava brincando aqui. Vou fazer um NFT de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Fazer um negócio que eu pego dinheiro e... Aí ele falou assim, cara, legal se você quer fazer isso, mas eu não consigo te atender. É porque eu não quero te atender. Isso não... Tá louco, eu vou fazer um negócio aí que vai envolver minha imagem numa história dessa. Então a gente dispensa mesmo. E se é alguma coisa que é inviável, eu já tive conversas desse tipo. Poxa... Blockchain vai complicar tanto a sua vida se você fizer isso. O que você está querendo ir para isso? Isso é um bom gancho, inclusive, para eu te perguntar aqui dessa declaração aqui do Banco Central. Acho que foi, não sei se foi no próprio Blockchain Rio. Acho que foi, né? Eles comentando que por um momento agora, por conta dos desafios de privacidade, né, se não me engano, vamos priorizar tocar sem blockchain no curtíssimo prazo. Queria entender um pouco dessa sua visão, assim, cara, o que é essa decisão, o que isso representa, do que se sabe até agora também dessa mudança aí nos rumos do Drex? Acho que para alguns participantes isso foi uma surpresa, né? Para outros participantes nem tanto. Eu ouso dizer que é muito mais sobre forma do que conteúdo, né? Porque, querendo ou não, o Blockchain Rio é um evento sobre blockchain, né? Então, é mais ou menos como sair num evento de pizzaria e falar que tem isso pizza também. É super ruim, não vou comer mais pizza e tal. Mas foi um assim, pô, preciso emagrecer pro casamento, depois eu isso, volto, é uma boa analogia. A analogia que a gente faz, assim, eu acho que a forma e o local da comunicação pode ter surpreendido algumas pessoas. Mas eu acho que ele tem o direito lá, o Bacen tá no seu arcabouço de decidir seguir por hora. Para a gente já vem pensando em soluções e tecnologias alternativas. Porque a gente entra na história... É sempre muito romântico pensar numa solução bala de prata, né? Que vai resolver todos os problemas e que vai resolver tudo. Então, a gente, como trabalha com isso há muito tempo, né? Brincadeira à parte, quase... Pode ser que seja até uma idade de cachorro, mas se a gente pensar de 15 para 25, dá 10 anos, né? Sim, então já dá 10 anos essa brincadeira aí. Então a gente já passou por uma fase aí de qualquer coisa chain, que foi naqueles anos digital lá, que apareciam umas coisas insanas, do tipo assim, o cara colocou... Deve acontecer com os ponto IA da vida agora, né? Sim. Alguma coisa ponto IA. A gente teve um pouquinho de Open Finance que teve isso, agora IA, enfim, tem 1 milhão. A gente passou por uma fase assim, um ponto qualquer coisa chain, né? Põe blockchain no final que dá certo. Então pra gente não surpreendeu. Eu acho que é um caminho que ele está escolhendo para... Essa escolha tem muito mais a ver por conta da privacidade ou tem outros fatores envolvidos, você acredita? Eu acredito que tenha outros fatores envolvidos, por exemplo, tempo de maturidade, mercado, demandas mais urgentes. Quando a gente pensa, por exemplo, em privacidade, né, na fase 1 foram testadas algumas tecnologias. Nessa fase agora, a gente, inclusive, apresentou tecnologia. Né? Então, a gente fez tecnologia nacional, que é um negócio que a gente não valoriza tanto, né?
A gente gosta muito do que vem de fora, é mais hypado do que vem de fora. Mas, por exemplo, nessa fase 2, a gente olhou e falou, poxa, das soluções que tem, eu acho que a gente está complicando muito. E aí a gente pensou numa solução que chama PITA, que é um framework para interoperabilidade e privacidade. E, cara, a gente provou que, ok, dá para resolver privacidade, resolvemos questões de privacidade, mas é um fato, não está maduro ainda, né? Então, porque se tiver maduro, não é inovação, né? Já está pronto, já está precisando de outra agora. Fatalmente não é mais inovação. E a gente continua trabalhando. Então, por exemplo, a gente está aplicando ele nos casos que a gente está envolvido. A gente conseguiu aplicar em alguns casos. A gente aplicou em CCB, a gente aplicou em emissão de títulos, a gente aplicou em trade finance. A gente escreveu um paper nesse intervalo e aplicou ele para fins de paper, né? Aí como estudo mesmo, a gente aplicou numa versão de títulos públicos. Legal. Então, a gente gerou uma versão de títulos públicos com privacidade usando o framework. Então, é um negócio bem fora da caixinha, porque a gente pensa em interoperabilidade. Eu não acredito no mundo que vai ter uma única blockchain, por exemplo, e a gente levou esse ponto com a equipe do Drex, né? Falou assim, olha, o desafio talvez não seja você interoperar de blockchains para blockchains. Isso já existe. Tá? Se você pegar alguém de Web3, um cara que está há mais tempo... Você tem nas próprias moedas aí que tu vai comprar, você já tem essas... Você tem empresa que só faz isso, né? Você pega empresa que o negócio dela é fazer isso. O desafio é você interoperar, para quem trabalhou em grandes instituições, para você interoperar blockchain com sistemas legados. Então, quando encaixa agora essa situação de, ok, talvez a gente não vá de blockchain, para a gente é ok, tudo bem, a gente atende para os casos que a gente está envolvido, porque a gente já pensou dessa maneira, né? Assim, beleza, eu não vou ter uma só, mas aí talvez eu tenha algumas para encher uma mão, ou eu vou ter dezenas, assim, tô chutando, que eu tô pensando no seguinte, analogia com o caso das registradoras, por exemplo. Você tem algumas registradoras, não é só uma mais. Tem, inclusive, alguns problemas que eu acho que foram desprezados no início dos custos de interop entre elas que são relevantes, não são descartáveis. Você imagina, dá para imaginar já alguma coisa nesse sentido? Quantidade, assim? Acho que quantidade não, mas não é... Acho que não passa aí de uma mão que vão ficar, tá? E só para ter uma ideia, quando a gente pensou em interoperabilidade, nesse pensamento, literalmente, né, que a gente sai do papel, né, sai de uma ideia, de uma teoria, e aí eu lembro que teve uma pergunta de uma pessoa que falou assim, mas vocês vão entregar só esse paper aí ou esse negócio vai estar funcionando? Aí eu falei, não, vai estar funcionando, desafio lançado é desafio Legal. entregue, vai estar funcionando. E no dia que a gente entregou, por exemplo, os relatórios finais, a gente fez a demo. Então, não foi só entreguei um papel. Tá aqui o papel, tá aqui o processo, tá aqui a demo do que esse negócio está fazendo funcionando. Mas, por exemplo, a gente está preocupado, por exemplo, no case, por exemplo, Trade Finance que a gente fez um case de Trade Finance. No case de Trade Finance, a gente interagiu com 2 blockchains diferentes e um sistema que é totalmente legado. Lá na ponta, eu estava chamando uma mensagem padrão ISO 20000. Que é um padrão global de comunicação para o mercado financeiro. E a sacada não é fazer isso. A sacada é fazer isso com atomicidade, ou seja, ou essa transação inteira ocorre ou ela não ocorre. Então, foi um case bem desafiador. E aí a gente teve outras pessoas de outros países olhando, verificando a tecnologia, elogiando a tecnologia. Que às vezes a gente não faz isso no Brasil, né? Fala, pô, legal. A gente tem uma autodisputa interna desnecessária. Eu acho que é isso, assim, tipo, às vezes a gente vai fora e vê startups fora. Cara, pode ser a coisa mais boba que o cara estiver fazendo ali naquela startup, e você vê que a galera local tem muito mais, tá dando um super apoio. Nossa, isso vai ser do caramba, isso vai ser fantástico, pô, deixa eu colaborar com esse cara, porque, pô, é o país. Aqui não, a gente tem um cenário tipo assim, isso aí é local, talvez não funcione. Esse framework de privacidade, ele poderia ser utilizado, então, por várias instituições que querem aderir. Então, ele poderia, entre aspas, aqui se tornar um padrão e aí, olha, vamos usar ele aqui. Ele pode. Inclusive,
no case de CCB, a gente está testando com ele. Legal. Então, o case de CCB envolve, sei lá, 16 IFs. Então, essa é a grande sacada. Como é que eu coloco 16 IFs para interoperar entre elas? Eventualmente fazer um mercado secundário, né? O mercado secundário eu comprei de você e vice-versa. E a terceira IF que está lá na rede, isso não é um negócio que diz respeito a ela. Não tem nem que saber que isso existiu. E aí, independente de, vamos dizer assim, dessa camada da blockchain ou não, independente da infraestrutura que foi escolhida, você pode usar. Essa é a sacada. Então, assim, legal. Se nesse momento vai para alguma coisa que é tradicional, beleza, a gente vai lá, vai fazer esse interop com isso. Os interops com blockchains tradicionais, tipo EVMs básicos, já foram entregues. Então, já entregou interop com EVMs básicos. Então, isso já tá dado, está entregue. Agora, a gente apresentou no Blockchain Rio, né? Pô, o que eu quero fazer um interop? Eu quero fazer um interop com Pix, cara. Eu quero fazer uma transação onde você pediu para comprar alguma coisa, sonho de consumo, né? Pediu para comprar alguma coisa, eu impactei um ativo financeiro numa blockchain pública, eu eventualmente impactei uma API num processo normal, né? Integrando com outra coisa, e tudo bem. No final, isso aí também via Open Finance ou via outro caminho, chamou um Pix. E para você que está usando, foi apenas uma transação. Isso é poderoso. Demais. Porque você simplificou uma jornada complexa em uma coisa simples. E a simplicidade é relevante, né? Se a gente para e pensa o Pix, cara, o Pix é simples. Né? O processo de enviar e receber um Pix é muito simples. O arcabouço tecnológico que existe por trás é robusto e complexo. Mas a simplicidade na ponta é necessária. Então, a gente seguiu por esse caminho. Então, teve, assim, discussões imensas do tipo, como eu lido com coisas que não estavam no Drex. Por exemplo, federação de dados. É um negócio meio malucão para a gente pensar. Federação de dados e criptografia pós-quântica. Foram 2 assuntos que a gente abordou na solução. Caramba. Criptografia pós-quântica, por quê? Porque algum participante, por N motivos que não nos cabe a discussão, ele pode falar assim, poxa, eu acho que eu quero trocar o mecanismo de criptografia que está usando para o meu ativo. Para o meu ativo, inclusive, ele pode fazer isso. Porque eu quero usar um mecanismo de criptografia pós-quântica. Tá bom, tá habilitado. Por N razões, ele pode se sentir mais seguro, sei lá. Ele pode se sentir mais seguro. Então, a gente foi lá e fez um negócio que é super em voga, que chama criptoagilidade, que é exatamente essa capacidade de você lidar com esse tipo de característica. A gente abordou criptografia pós-quântica. A gente teve outras linhas de abordagem. Então, federação de dados, que eu falei. Pensa na cena. A gente está lidando e o tempo é muito feliz com a gente, né? A gente é muito feliz com o tempo, de certa forma, porque quando a gente pensou nisso, não estava no meio dessa briga que a gente vê agora, que tá bom, seu dado está onde? Eu estou aqui fazendo um ativo, uma transação com ativo, e o seu ativo está em algum país, e uma lei soberana daquele país fala assim, não, congela o dado aí, esse dado não está aí, não pode mais mexer. Então, como é que eu faço uma interoperabilidade com esse cenário? Então, a gente foi lá e, no meio da solução, colocou um negócio chamado federação de dados. Então, o dono do ativo estabelece aonde aquele ativo vai estar representado. Então, você pode ter esse cenário de você colocar, e aí pensando globalmente, né? Que a gente vai testar algumas coisas agora dentro do Lift. Eu acabei não falando, né? A gente passou agora na versão do Lift 2025, começa agora, a gente vai testar algumas coisas interessantes lá. Então, imagina que... Lá você passou com case fechado também? Ou... a gente passou com case de uma rede multi-asset com privacidade, que é basicamente o que a gente está testando aqui. Começa agora, já essa semana, esse processo aí. Então, a sacada é essa. Imagina, você tem um ativo num local, no outro. Como é que você, dono daquele ativo, tem soberania sobre esse dado? Eu quero que o meu ativo resida no meu país. Tá bom, o seu ativo vai residir no seu país, mas não é todo que tem que residir. E tem uma provocação que quem está há muito tempo no mercado de blockchain ouviu falar, desapareceu, que era a história da governança. Tem que ter governança. A gente foi exatamente por esse caminho. A primeira peça da rede, da tecnologia que sai, é governança. Então, você começa por governança, aí você sobe uma infraestrutura, uma arquitetura que consegue tipo de cenário. Até privacidade. A gente olhou privacidade também, por ativo. Pensa na cena, eu estou fazendo uma transação vamos chamar aqui de Drex, né? Na tecnologia atual, estou fazendo uma transação de Drex contra um ativo imobiliário.
Então, o regulador do Drex é o Bacen. Então, sobre o dinheiro, ele pode ter acesso e ver o ativo e ver a transação. Mas sobre o ativo imobiliário, eventualmente é a CVM. Então, essa perna, essa leg da transação, talvez caiba a privacidade para outro regulador. Então, ele pode estar envolvido na transação, mas ele vai ver um pedaço da transação. A perna do dinheiro, a perna do ativo imobiliário fica longe do cenário dele. Exatamente porque a gente entende que esse cenário é altamente regulado. Né? Eu ia voltar nessa história do curto prazo aí, dos 3, 4 meses, o que resta aí pro ano. O que ficou decidido, o que foi a mudança e o que é esperado agora, já que, enfim, tem esse ajuste na direção, apesar de seguir pro mesmo lado, mas com a correção de rota aí. Só para eu tentar lembrar aqui, o que ficou de escopo ou de mudança definida para agora? O Bacen não pegou os participantes, né? E oficialmente foi lá e falou, mas foi mais uma sinalização do que oficial ainda. Assim, a gente não teve um evento com os participantes do Drex, né? Porque os relatórios foram entregues agora, então eu imagino que eles estão consumindo esses relatórios. Isso agora que você diz em julho. Final de julho. Basicamente, então os relatórios foram entregues, então eles estão aí no processo de consumir esses relatórios, mas não teve uma reunião com os participantes para formalizar isso, né? Então, a maioria teve essa... Então, por isso, talvez, igual você comentou, que a surpresa com... É a forma, né? Da forma local. Então, assim, a perspectiva talvez não seja problema para uns ou para outros, mas talvez a forma gerou desconforto. Acho que é só isso, né? Mas em algum momento vai se organizar isso. Mas o que você espera com essa mudança a partir de agora? Igual você falou, talvez eu já imaginava isso, só não imaginava, sei lá, nesse formato. O que você espera de benefício, assim, nessa mudança? O que dá para imaginar? Olha, a gente consegue imaginar que ele vai shiftar, né, ou menos é o que está dito ali, eu consigo imaginar que ele vai nichar para alguma coisa muito pequena para que ele consiga entregar em 2026, né, que é o que meio que está dito lá. E os projetos que estavam andando, você vai ter que fazer soluções para lidar com a questão de liquidação. Não está claro para ninguém no mercado se ele vai propor uma solução de liquidação específica ou, como é o que a gente está considerando, cara, paga em Pix, paga em STR, paga nas tecnologias que já existem, né? Resolva-se nas tecnologias que já existem. Elas estão funcionando, não estão? Você tem as licenças? Tem. Você pode operar com isso? Pode. Elas estão funcionando? Então, se o aspecto é tecnológico, a gente acha um jeito de resolver. A gente deve ter agora algumas reuniões, aí espera-se aí, vai ter um apunhado, né? Espera-se alguma agenda aí sobre o final dos relatórios, ou que o próprio Bacen publique alguma coisa, mas também não há certeza, né? Mas seria natural, né? Pegou todos os relatórios e publica, né? Os relatórios. E a gente vai ter algum norte. Aqui tem uma provocação. Eu acho que a gente também não deveria ficar esperando muito, não, né? A inovação é mercado. Ainda mais ele falando que, vamos dizer assim, agora em teoria me parece que fica mais fácil. Faça a inovação, né? A gente para. Tudo bem, vamos lá. Como é que a gente resolve o problema? Porque o problema é nosso. E quando eu digo nosso, é mercado. O problema é nosso. O problema de negócio é do negócio. Meu problema é do negócio. Então, como é que eu resolvo meu problema de negócio? E como é que eu vou lá e explico como eu resolver e deixo claro que assim, não estou infringindo nenhuma regra, não estou fora da legislação e coisas do tipo. Então, é uma oportunidade, na minha visão, tá? De o mercado parar de colar e inovar. Né? Porque, cara, imagina, se eu depender, foi fantástico o Bacen ter feito Pix. É ótimo. Seria fantástico o Bacen continuar com Drex em alguma outra linha. Que aí ele não está claro ainda o escopo onde ele vai colocar essa linha, ele só dá um norte ali, mas aparentemente é alguma coisa que ele vai desenvolver. Agora, a gente não pode vincular a nossa inovação a isso, né? O próprio Bacen está dizendo, pessoal, foi mal, peguei pesado, meu time, né, eu tenho um time limitado, assim, limitado que eu digo, cara, o recurso é finito, né? Não dá para sair fazendo tudo, né? Talvez esse corte seja algo numa linha do tipo assim, olha, eu vou reduzir escopo em algumas coisas aqui porque eu preciso dar conta deles. E faz sentido, né? Se você pegar a fase 2, ele pediu muito paper, né? Acho que passou de 100 e poucos lá, papers que
né? Fora os casos que foram entregues agora. Eu lembro de alguns. Lembro, teve acho que mais de 100 cases, é um número interessante. E que ninguém entrou. Então ele pediu. Às vezes isso é ruim, né? Gerou uma ansiedade, né? Que é a história do pô, fui lá, escrevi um case, propus um negócio, pensei, pus equipe para pensar, propus o case e não rolou, mas tudo bem. Então, a gente teve clientes nesse caso. Então, teve clientes nesse caso que o cara tá continuando, o cara tá seguindo com o negócio dele. Eu acho que tem que ser esse caminho, sabe? Assim, a gente tá num cenário de uma agenda legal, muito ampla, né? Se você só drivar seu negócio por agenda legal, né? Atender regulação e coisas do tipo, vai ser bem difícil você inovar, né? Ou você vai ser aquele último lote do Pix que a gente brinca, né? Aquele cara que é o último lote do Pix, o último lote do OpenFi. O último lote é brincadeira. Não é? Teve umas ondas no... Deixa eu te perguntar. Hoje, beleza, vocês estão atendendo ali, isso aumentou uma demanda, mas, como você já falou aqui, você tem produtos que você estão atendendo uma série de outros clientes. Sim. Olhando para o mercado hoje, quais problemas estão sendo resolvidos de maneira mais substancial, eu diria, com um blockchain? Que, por exemplo, eu escuto falar muito de, cara, tokenização, para cá, para lá, toda hora estão falando disso. Você já falou de alguns casos aqui, tem rastreabilidade, tem outros que é de infra. Queria alguns exemplos para a gente olhar para outros aqui fora Drex, até um pouco nessa provocação do tipo, olha, o Drex é só uma das iniciativas, né? Tem outras coisas acontecendo também que é bom ficar de olho, seja você aí um curioso ou alguém que quer se desenvolver no mercado, né? Eu vou dividir aqui em dois mercados, né? Quando você olha para o mercado financeiro, ele ainda é o carro-chefe. Então, quando você olha para o mercado financeiro, tokenização de ativos financeiros, ainda é um negócio que faz muito, muito sentido e tem muito case ainda rodando. Tá? Então, esse é um cenário que cabe. E não pode ser aquela, não sei se eu posso usar a expressão, não pode ser aquela tokenização fofa, né? Que é tipo tokenização. Tokenizei, mas fiz a transação toda tradicional. Cara, você não tem eficiência, não tem ganho, não tem... Legal, bom para sair em algum lugar, mas assim, não entregou nada. Então, o mercado financeiro ainda para mim é o drive-chave nesse cenário. Quando você vai para outros segmentos, o setor imobiliário é um setor que está indo. Então, é legal porque são transações de valores elevados, né? Que compensa você reduzir fricção ali, né? São investimentos, então você pega a região de Dubai fazendo isso, tem outros países fazendo. Aqui no Brasil tem empresas começando a fazer com esse processo. É um negócio bom para se olhar, né? E também para tomar bastante cuidado para não cair em fraude, né? Tem sempre... Toda oportunidade tem risco, né? Mas, por exemplo, o mercado imobiliário é um mercado que eu acho interessante, porque, de novo, é o TAM, né? O Total Addressable Market, é o tamanho desse mercado. Então, você olha para o mercado financeiro, é um mercado gigante. Dentro do financeiro, também estão falando muito de stablecoins, cara. O quanto você está olhando também? A gente está olhando bem para isso. A ideia de stablecoin como diria, acho que é Elis Regina, velha nova roupa costurada, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa que já existe. Então, stablecoins não é um negócio novo, é um negócio que já existe, o mercado americano, né, com o Genius Act lá, ativou isso. Mas é mais uma visão, assim... Eu tô sentindo, assim, a ideia dessa época do Itaú é que você tinha, fazendo agora a brincadeira do outro lado aqui, né? Vocês iam tocar uma na Júlia, mas assim, pra quem tá vendo de fora, cara, tá vindo os caras do punk rock ali, os caras doidos, os caras do cabelo diferente e tal. E aí, cada vez mais esse negócio, essa conversa foi ganhando um tom institucional e não sei o que, e etc. E o stablecoin eu tô vendo que é um pouco disso. E agora você vê bancões fora, né? Falando, eu vou emitir uma stablecoin, porque ele tem legislação e tem regulação. Em 2016 você imaginava ouvir o banco falando, vou emitir uma stablecoin? Vamos botar lá, tá? JP Morgan, né? Não, o JP eu acho que é uma... JP pra mim é o caso... É o caso de flip total, assim. Emblemático. Eu lembro do CEO do JP falando que se alguma pessoa da empresa dele negociasse cripto, ia ser demitida. Era um negócio sensacional. Hoje, assim... E tudo bem, eu acho que é super bacana esses flips, assim. O mercado
mostra É no que tempo. tem um mais até, né? Se for o caso. Quando eu olho stablecoin, eu acho que é assim, ó, para quem está preocupado com esse assunto, tá? Considere que é 90% regulatório, jurídico, é isso. Você vai ter ali um esforço de fazer aquilo. Eu ainda brinco que é muito mais sobre papel do que sobre tecnologia. Porque você montar uma stablecoin tecnologicamente é algo, eu diria, simplíssimo. Simples. Uhum. Não é complexo, tá? O A que... questão que está acima dessa camada ali, que aí volta do negócio, que é a Aí, auditoria, o lastro, isso. etc. Aí Como é que que é a eu. composição jurídica? Como é que você está dando lastro para isso? Se você está ligado nesse processo de alguma forma, como é que é o lastro que você está dando, né? Nos Estados Unidos ele fez 1 para 1, né? Com dólar, que foi uma sacada memorável de como que eu emito mais dólar sem imprimir, né? Como que eu uso, como é que eu mantenho o dólar como uma moeda relevante globalmente sem ter que ficar imprimindo dólar, né? Foi uma Uhum. sacada estratégica muito interessante, né? Eu regulo o assunto, coloco a minha moeda como base, coloco o laço na minha moeda e ainda digo que é aqui. Legal. Então, o que você conseguiu com isso? Você manteve a relevância da sua moeda, além de você não teve que imprimir mais dinheiro, né? Porque no final a galera vai ter que dar laço para tudo que eles têm. Eu acho que é natural e resolve questões de liquidação. Então, é um bom exemplo. Uhum. Tá? Ah, beleza, não tem Drex. Tá bom. Pode ser que a gente faça algum processo tecnológico que resolva a questão de stable. Ou questões entre stables ou E aí, entre emissões para que você consiga pagar em aqueles reais no Brasil. casos, e principalmente os primeiros casos, fala assim: olha, o Drex está vindo aqui, os primeiros casos talvez seja de liquidação entre bancos, etc. Isso tudo já podia estar rodando. Isso tudo já poderia estar rodando. Assim, e eu acho que é legal, juntando com o que você estava falando, se você tem uma camada de interop ou qualquer outra coisa assim, no futuro você não perde esse negócio se É, avançar, você consegue conversar mas isso, tem né? um ponto aí que eu não sei se todo mundo sacou do porquê da privacidade. Porque imagina o seguinte, como você está numa rede, vamos fazer a brincadeira que a gente vê o pessoal falando da conta mais vigiada do mundo, né? O endereço mais vigiado do mundo, que é o do Satoshi lá. Aham, Tipo, o aham. dia que Todo aquilo... mundo vê que aquilo vai se mexer ou não. Isso. Então, quando às vezes a gente explica para as pessoas sobre privacidade, por que é importante, por que que isso é relevante, por que que tem que ter privacidade, por que que você não pode deixar aquilo aberto, A tua agência de conta é escrito na rua ali, todo mundo tá vendo, né? basicamente eu conseguiria saber a movimentação do que está acontecendo. Ah, não, mas tá na blockchain. Cara, Não, dá pra ver. princípios matemáticos, cara, tem empresa especializada nisso, dá para você rastrear. Com um pouquinho de matemática, estatística, você consegue fazer rastreamento e conseguir chegar ali ou inferir sobre de quem é essa movimentação. Então, isso muda nas stablecoins? Não. Mas aí não tem aquela lógica lá, igual você falou da questão matemática, que entra uma carteira no meio, Então, mas isso aí joga todo mundo pra carteira do meio, a carteira do meio joga pra outras, aí É, você mas, fala, é, e mas dá aí? pra saber. Tipo assim, se os tornado cash da vida aí, né? Que é o jeito que o pessoal tenta fazer quando coisa ilegal, né? Geralmente o cara joga num tornado cash pra tentar. Então a galera que fica muito preocupada, pô, como é que eu faço? Aí se você vai vendo, pô, uma curiosidade genuína, né? Fala, caramba, cara, beleza. É, Aí você vê que tem alguma coisa estranha no tipo, desejo como da é que eu pessoa. resolvo isso, né? Como é que eu resolvo essa dor de ninguém ter a Ninguém menor ideia do saber. meu dinheiro? Veja bem, não sou eu que posso lhe dizer como resolver isso, né? Boa sorte aí. Não. Mas quando a gente pensa nessas questões, vamos pensar, as próprias stablecoins, elas, em tese, não resolvem isso. Uhum. Se você olhar e começar a monitorar algumas carteiras, dependendo da stable e movimentações, você consegue inferir movimentações. E, eventualmente, para quem está posicionado aqui, não está muito preocupado. Então, você tem que pensar no cenário, para isso. Quando a gente criou a estrutura do Pitar, né, que é essa plataforma de privacidade, é exatamente por isso. Legal. Assim, cara, se olhar para a estrutura Pitar contra uma blockchain, você não consegue inferir de quem, do que se trata aquele número. Você vai ver lá um número 10 no endereço. Então, como é que você. Aí, explicando aqui para leigo total, assim. Como é que isso funcionaria? Porque, na minha cabeça, e aí falando de forma muito simples, eu penso na blockchain, eu penso num grande planilhão descendo informação aberto e eu posso bater o olho Você pode bater o olho. para ver aquilo ali. Como que seria, sei lá, da forma mais simples, tentando visualizar aqui, essa diferença? Você está me dizendo que você vai ter baldes diferentes, com pedaços de informação espalhado? Como é que. O problema
não é ter esse planilhão com as coisas. O problema é que quando eu movi um dinheiro para você, eu tenho que saber o seu endereço, certo? Sim, sim. Então, eu movi um endereço. Claro, aqui eu estou sendo simples, tá? Tem Sim. forma de você ficar fazendo endereço randômico. Não vou ir nesse naipe, tá bom? Acho que é mais simplificar. Quando eu movo o dinheiro para você, em tese eu sei a sua carteira, o seu endereço. Então, eu mandei 10 para você no endereço que você me passou. A partir daí eu posso ficar fuçando tua vida. A partir daí eu vou falar assim, legal, agora eu vou olhar esse endereço. Para onde ele vai mandar esse dinheiro? Porque o dinheiro está no seu endereço, não está? Sim. É público, não é? Agora, eu mandei 10 para você e vou ficar olhando para esse endereço. Quando você mandar sei lá, desse 10, você mandar 5 para endereço A e 5 para endereço B, você concorda que eu posso começar a seguir o endereço A e o endereço B? Uhum. E aí eu vou conseguir começar a ter algum nível de inferência. Eu estou sendo simplista aqui, Sim. mas pense em larga escala. Então, esse é um problema de privacidade, porque quando eu falei com você, eu identifiquei quem é você. Então, como é que eu provo que eu transferi um dinheiro para você sem necessariamente saber o seu endereço? Então, essa é a sacada da privacidade que a gente resolveu. Então, quando eu mando para alguma coisa. Esse endereço, não há nenhuma correlação entre ninguém. Isso que eu ia perguntar, como é que é? Ele tem... Como é que vocês fizeram? Aí Aí eu... aí é o segredo dos tostines. Aí, ó, deixa... Então, Legal, a gente, legal. mas você entendeu? Acho que Não, assim, entendi. se a gente consegue sacar, às vezes a pessoa fala privacidade, porque é isso, cara. Então, imagina assim, eu estou sendo simplista aqui, até pelo conteúdo. Ah, né? ninguém sabe que é a carteira, mas alguém que fizer a transição para você, ele sabe. Sabe. Ele identificou você. Ele identificou. E agora eu começo... Ele pode não saber as outras, Sim, quem são, mas ele tá vendo. Agora, E aí, quando esse negócio fizer um contato com o mundo real, aí você também sabe quem é a pessoa. eventualmente, se você saiu para algum local. Então, assim, existem modelos matemáticos para inferir. Tem empresa especializada nisso. Sim. Em rastrear. Eu vi um inclusive, documentário de uma lá sensacional, os caras fazendo... Sim. Então, assim, dá para identificar como é que as coisas são feitas e coisas desse cenário. Então, por isso, privacidade é importante. Agora, imagina isso no mercado financeiro. Imagina LGPD com um negócio desse. Imagina eu conseguir. Imagina eu conseguindo inferir sobre o seu saldo. Mas aí, bom, já chegando ao final, também queria aloprar aqui o negócio. Mas, por exemplo, outros países têm referências, por exemplo, de coisas que estão fazendo legais na Europa, porque na Europa o GDPR é tão pesado ou mais que a LGPD aqui, né? A gente tem essa inspiração em lá também. Sim, mas aí são tecnologias diferentes. Por exemplo, mais próximas do Pitá que a gente desenvolveu. Entendi. Então, assim, onde... Hoje talvez as referências estejam mais perto por conta da privacidade ser demandada por lei lá. E tem uma provocação que a gente fez, e algumas dessas tecnologias seguem esse caminho. É o conceito de assimetria, que é informações... O mercado financeiro é assimétrico em diversos cenários. Então, você está falando de um banco de nicho que eventualmente tem lá 1.000, 2.000 funcionários e atende um segmento muito específico. E você está falando de um banco comercial com cento e tantos mil e milhões de clientes. Pensa nesse cenário. Já imaginou ambos terem que lidar com o mesmo volume de dados? Porque blockchain é simétrico, né? Todo mundo vê tudo. Imaginou o tamanho dessa brincadeira aqui? Então, as tecnologias que a gente está olhando, elas levam isso em consideração. Legal. Você só está envolvido naquilo que... É o clássico que a gente ouvia pelo menos eu ouvia isso eu já ouvia da minha mãe, né? Isso não te interessa, menino. Sim. E é igual o... Não sei igual, mas me parece um pouco da lógica que o pessoal falava. Eu acho que é o... Ai, como é que eu não vou lembrar o nome. Mas era uma lógica de identificação, onde eu não precisaria... Eu gostei muito desse exemplo. Eu não precisaria dar minha identidade para eu provar que eu tenho 18 anos, para eu entrar numa balada. Tem uma linha de... A lógica é, olha, tem 18? Sim ou não, beleza, ele pode entrar. Eu não preciso mostrar o CPF, RG, o nome do pai, da mãe. É um tipo de prova matemática. Era uma prova que a resposta vinha... Você conseguia provar ali pela rede, não validou, é isso mesmo, beleza, não precisava dar informação que não era necessária
para aquilo ali. A gente tá se divertindo nesse cenário, cara. Assim, Que tem maneiro, bastante cara. coisa que a gente tá fazendo. Daqui a pouco todo mundo tá usando, você volta aí para contar mais no detalhe aí de novo. A gente tá olhando para fora. A gente submeteu BIS e alguns bancos fora do país, Que inclusive. legal, Tá? cara. Que legal. Tem que ir, né? Tem, cara. A gente tem que produzir tecnologia. A gente tem que parar com esse negócio Ser de brasileiro mesmo, dominar mesmo. só consigo. Quem sabe a gente não faz uma charge lá de surf, né? Que é o Brasil Storm aqui. Por que a gente não poderia fazer a Exatamente, gente podia fazer cara. um Brasil Storm aqui de tecnologia. Eu vou te né? falar, no surf tá muito mais difícil do que na tecnologia, cara. A gente tem muita gente boa, ainda mais quando a gente olha especialmente para a área financeira, cara. De certa forma, já tem esse interesse lá de fora. Eu acho que agora a gente talvez esteja numa onda boa, assim, de já imaginarem que tá vindo algo bom aqui do Brasil e tudo mais. Acho que vale essa consolidação aí com essas iniciativas. É super legal vender soja e agro, mas também vamos vender tecnologia, né? Exato, exato. Ainda mais ganhando em dólar, né? Porra. Ou em qualquer outra moeda. Boa, boa, boa. Muito bom. Bom, André, queria te agradecer, cara. Muito bom te rever aí, cara. Obrigado. Sensacional. Eu acho que imagino que deve estar todo mundo louco aí. Como é que o cara faz para treinar o dev em 3 meses para ele tocar as coisas no blockchain? Esse telefone só deve tocar toda hora, procurando gente, como é que treina e tudo mais. Mas incrível assim que vocês estão construindo, cara. Parabéns, cara. Obrigado aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar. No final do dia, a gente está aqui para compartilhar e incentivar o mercado, né? A gente tem que pensar no mercado que vai crescer para todo mundo. A gente está falando de um mercado aí de 9 bi. Deve ter uma fatia aí para todo mundo. Porra, tem muitas fatias, né? Só de blockchain corporativa, tá? Os estudos indicam um mercado em torno de 9 bi para blockchain corporativa. Caraca. É bem razoável. É de dólar também. Caramba, é muita coisa, é muita coisa. Pessoal, se o podcast sumir, você já sabe o que eu tô fazendo. Tô lá tentando aprender a desenvolver para pegar os 3 meses lá com o André e resolver isso aí. Mas, cara, brigadão aí pela presença novamente. E para você que acompanha a nossa audiência, você da nossa audiência, follow the money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria deste episódio e de todos os outros que a gente está fazendo aqui ao longo da nossa temporada. E aí é o seguinte, você consegue pegar essa matéria, eu não vi algum episódio, confere a matéria, compartilha com o seu time, você continua atualizado, seu time também. E é isso, a gente vai se ver no próximo episódio, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.